Graça e paz, queridos. É uma alegria, não é jargão, né, de quem vai pegar a palavra, né, irmãos? É costume dizer assim, sempre uma alegria estar aqui, mas realmente tem lugares, né, amor, que marcam as nossas vidas, que marcam os nossos corações. A gente teve aqui em julho de 2018, e eu posso dizer para você que nós almejamos muito, 2016, acho que foi 18, segundo aquela moça, né, que estava conosco, julho de 2018, e nós almejamos muito estar aqui, tentamos alguma coisa em 2020, né, Boaz? E aí o Senhor não permitiu que a gente pudesse viajar naquele ano e também em 2021, mas aprove o Senhor estar aqui. Eu queria louvar a Deus por esse privilégio, por essa igreja. Boaz, você é um cara fora da curva, né, um cara assim fantástico. Você e a Cíntia, nós amamos de coração. Os teus filhos, né, eu nunca esqueço o nome deles, né, e eu não tenho muita facilidade com nomes, né, mas o Samuel e o Josué sempre estão no nosso coração, e vocês têm feito um trabalho excelente. Que o Senhor continue acendendo essa chama no coração de vocês. Amei o nome do departamento infantil, falei para a Grace, gostei do nome, Flecha, porque os nossos filhos são flecha na mão do valente. E eu louvo a Deus pelo trabalho que você está fazendo, que Deus te dê cada dia mais estratégias, que Deus agregue mais pessoas para estar com você, para que esse ministério expanda e alcance cada família dessa cidade. Amém? Que Deus realmente derrame unção, graça, sabedoria, virtude do alto, e o poder de Deus desça sobre você, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre a sua casa, expande e alarga as suas fronteiras e firme as suas estacas. Vocês são muito especiais, amamos muito você. Queria agradecer a Carol também e ao Tiago, né, um casal tão queridos, né, também ao Chico, né, que para mim é Juliano, né, e a Dani, né, que nos serviram, nos deram 2 cestas ontem, uma hoje outra, né. Então, gente, a gente não merece esses mimos todos que vocês nos presentearam, que o Senhor os recompense de uma forma muito especial, né, a sua família. E nós estávamos almoçando junto hoje, né? Almoçamos lá com o pastor Moisés e a Cíntia também, Célia, né? E tivemos um momento tão gostoso. E eu queria convidar você, assim como o pastor convidou você a agregar ao ministério infantil, não deixe esses convites deixar de ser o que eles são, uma oportunidade para você servir ao reino de Deus. E mesma coisa, eu queria estender esse convite, se ajuntem a esse grupo que está lutando por família. Eles precisam de mais pessoas para estar com eles. Eles precisam de pessoas que os cubram em oração. E eles precisam também de pessoas que os ajudem a lutar pelas famílias, a lutar pelas nossas famílias. Então, agregue, não seja somente uma pessoa que é servida, mas descubra o prazer de servir. Muito mais bem-aventurado é dar do que receber. Então se junte, um ambiente tão agradável, de pessoas tão queridas, tão amáveis, se junte a essas pessoas para cumprir o propósito de Deus. Amém, queridos? Mas não fique fazendo planos. Não, eu vou pensar. Tem coisas que a decisão tem que ser snap decision, né? Você tem que tomar aquela decisão rápida. Eu quero fazer, eu vou fazer. Eu não sei fazer, mas eu quero fazer, e eu estou disposto a aprender com aquele que sabe. O pouquinho que você sabe já vai servir muitas pessoas que ainda não sabem. O que você tem em casa? Às vezes você pode dizer que não tem nada, mas eu tenho certeza que um pouquinho de azeite você tem, e aquilo vai ser suficiente não somente para você, mas quantas pessoas que também andam com você. Amém? Como é 4:50, o culto não começou ainda, então tudo bem tranquilo, né? Queria que você abrisse ou ligasse a sua Bíblia. Desde ontem, eu esqueci o nome daquele pastor que leu a Bíblia ontem aqui. Edilson. Ele leu ontem, e eu quero ler o mesmo salmo que ele leu ontem, e quando ele leu, bateu no meu coração, e eu quero compartilhar isso com vocês. Salmo capítulo 1. O tema da minha mensagem hoje é como passar do fracasso para o sucesso. E o Salmo 1 fala assim para a gente, vou repetir a leitura que ele leu ontem. Bem-aventurado o homem
que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, nós estamos na Tua presença, e mais uma vez eu peço da Tua graça, do Teu favor, da unção do Senhor sobre a minha vida, para que o Senhor coloque as Tuas palavras nos meus lábios, e eu consiga traduzir numa forma que a Tua igreja possa receber no seu coração. Eu oro para que seja a revelação do alto, eu oro para que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada vida nesta noite, e que esses princípios que iremos aprender juntos, Pai, possam fazer parte do nosso estilo de vida a cada dia. Eu oro, Senhor, para que nós possamos caminhar rumo ao sucesso que o Senhor tem para nós, sucesso espiritual, emocional, relacional, financeiro, Senhor, ministerial, em todas as áreas da nossa vida, e que possamos aprender com o Senhor Jesus a viver assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Amor, eu não esqueci de agradecer ninguém não, né? Minha secretária. E o próximo congresso de jovens já pode convidar minha filha, a agenda dela está liberada. O Salmo começa assim, dizendo para mim e para você, bem-aventurado. Você vai ler em Mateus 5, você vai ver sobre as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, você vai enxergar lá, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, bem-aventurado aquilo, bem-aventurado, tem lá as várias bem-aventuranças que cobrem, e que o Senhor quer para mim e para a sua vida. Só que ele começa dizendo assim, o homem que não anda no conselho dos ímpios. E eu queria começar refletindo com você, com quem que nós estamos andando. Hoje teve uma representação, foi feita essa apresentação ontem também, e eu queria perguntar para você, aonde que você se encaixa nessa família? Quem é você nesta família? É a mãe desesperada pelo trabalho, por buscar as suas profissões? É o pai, que eu já falei ontem para ele que tem que se converter, né? É o pai que está desse jeito aqui, que precisa se converter, né? Certo? Ou é a filha que está depressiva e que só fica nas redes sociais? Ou é a filha que está buscando a Deus e pode ser um canal de Deus na sua família? Quem que você está ouvindo? Porque o salmista está dizendo, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. E quem que é o ímpio? A gente sempre acha que o ímpio é quem está fora da igreja, mas o ímpio é aquele que comete a impiedade. Eu posso estar dentro da igreja, instituição, e vivendo como um ímpio. E aí a Bíblia está dizendo para mim e para você, bem-aventurado quem não anda. Então eu preciso me converter de uma vida ímpia para uma vida santa. E Cristo Jesus é a resposta, como o próprio Jesus desceu aqui hoje, né? Esteve aqui com a gente e falou, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Mas eu tenho que ir. O problema é que às vezes a gente quer que ele venha até nós. Acontece isso? Acontece. Ele foi até atrás do gadareno, ele encontrou Paulo no caminho de Damasco, ele se assentou, como foi mencionado hoje pela Cíntia aqui, lá no poço com aquela samaritana. Ele vem também, mas eu e você podemos ir até ele também, e ele está sempre de braços abertos. Daí ele continua dizendo assim, não se detém, ou seja, não ande e não se detém no caminho dos pecadores, e fecha o primeiro versículo falando, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma pessoa que quer caminhar para o sucesso, ela não pode andar nesse tipo de ambiente,
porque nós somos o fruto do meio na qual nós vivemos. As 5 pessoas que mais temos relacionamento, provavelmente nós somos a média dessas 5 pessoas. Com quem nós andamos, com quem nós compartilhamos, com quem nós vivemos. A pergunta que eu faço para você é: com quem nós estamos andando? Com certeza a moça que estava aqui no celular não está andando com pessoas de um perfil diferente dela. E nem o pai a mesma coisa, não está andando com pessoas com diferente do perfil dela. Com quem nós estamos andando? Com certeza a moça está andando com outro tipo de perfil de pessoas. Concorda comigo? Porque você é fruto do meio. Com quem que eu e você estamos andando? Quem que nós estamos dando nossos ouvidos? Com quem nós estamos compartilhando as nossas intimidades? Porque o salmista está dizendo para mim e para você que não ande no conselho dos ímpios. Então, se você está aqui dentro pensando em se separar e você conversou com alguém da igreja e que está dizendo para você, essa é a solução, essa pessoa não é uma pessoa cristã, é uma pessoa ímpia dentro da igreja. Porque não é o conselho que a Bíblia diz para mim e para você. Se alguém está falando para você se relacionar com alguém no namoro que não conhece a Cristo e está dentro da igreja, não, mas aquela pessoa é tão boa, o inferno está cheio de gente boa. Porque a única coisa que leva a pessoa para o céu é Jesus. Se não tem Jesus, não vai para o céu. Você está me entendendo? Não tem outro caminho, irmãos. Não está escrito que os bonzinhos herdarão o reino de Deus. Está escrito que todo aquele que reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse herdará o reino de Deus. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o que nos conduz à salvação, é Ele que tem a autoridade dada por Deus, comprada com preço de sangue, de dizer: o Marcos era imprestável, mas agora eu lavei ele, eu redimi ele, e eu dou a ele o direito de viver aqui comigo a eternidade. Com quem que eu e você estamos andando? Segundo versículo: antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita todo domingo à noite. É assim que está escrito aí na sua Bíblia? De dia e de noite. Não se aparte o livro dessa lei, medita nela de dia e de noite, os seus passos serão afirmados. É o caminho para o sucesso. É a palavra de Deus. O quanto que eu tenho ela dentro do meu coração, o quanto que eu valorizo na prática o que está escrito nela. Se Deus está dizendo para mim fazer isso, eu devo fazer. Se Deus está dizendo para mim não fazer isso, eu não devo fazer. Por quê? Porque Ele está preocupado em nos dar uma vida plena em Deus. Por isso que Ele enviou o Seu Filho, para que eu e você pudéssemos ter isso. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, disse Jesus. Versículo 13: este que medita na lei de dia e de noite, que o seu prazer está na lei do Senhor, este é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Por quê? Porque tudo que ele faz tem princípios da palavra de Deus. Estava compartilhando com o Boaz ontem, quando a gente almoçou junto. A Jato é uma empresa que tem 10 valores, e os 10 valores baseados nos princípios da palavra de Deus. Por exemplo, um dos valores da Jato: não contrata quem está trabalhando. Por quê? O que a Bíblia diz? Não cobiçarás o servo do teu próximo. Então eles não contratam quem está trabalhando. O senhor Jorge compartilhando uma vez, quando ele ainda era presidente da Jato, chegaram lá, pediram para ele fazer uma entrevista com uma certa pessoa, para um cargo de direção, e na entrevista ele pegou que o cara estava trabalhando. Terminou a entrevista, chamou o cara do RH,
Você sabia que nós não contratamos quem está trabalhando? Então você vai ligar para o dono da empresa e vai perguntar se o dono da empresa que ele está trabalhando libera ele para vir trabalhar com a gente. Mas como é que eu vou fazer isso? Liga e pergunta. Ligou e perguntou e o cara falou? Não. Porque princípio não se negocia, princípio se obedece. Estava compartilhando com o Boaz, ano passado a empresa cresceu 25%. Quantas empresas você conhece que cresceu 25%? Porque quem decide viver a palavra de Deus é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, onde dá o seu fruto na estação certa, e as suas folhas não caem. Então, princípio não se negocia. Agora estão instituindo o 11º valor, pista limpa, para a próxima geração. Querem deixar nada de pista suja para a próxima geração. Qualquer coisa que tem que resolver, seja alguma situação com a advocacia, com nada, é pista limpa, porque a flecha está vindo. E ela precisa ter a pista limpa, para não ter desvio de rota. Então é uma empresa que me encanta, porque você chega lá e o princípio, o valor, a missão não está na parede, está no coração das pessoas. E principalmente dos proprietários, dos acionistas e das pessoas que gerem. Por quê? Porque eles trabalham isso de forma sistemática. Então todo mundo vai e repete, tem evento com aquilo, tem evento, tem palestra sobre os valores, e vai repetindo. E a Bíblia fala lá em Deuteronômio 6, para mim e você, repetir para os nossos filhos. Eu queria aproveitar e abrir aqui um parêntese. Coloque coisa boa no coração dos seus filhos. Desconecte seus filhos da rede social. Aqui está vou chutar aqui, 16, 18, 20 anos. Certo? De repente um pouquinho mais, de repente um pouquinho menos. Mas essa é a realidade de muitos adolescentes e jovens. Por quê? Porque estão sendo educados há muito tempo que essa é a vida, é o celular, não tem comunicação, não tem sentar à mesa, não tem conversar juntos, não tem aprender a palavra de Deus. E eu fico triste muitas vezes, eu falei isso ontem, de pais que colocam os seus filhos para comer com o celular na frente, quando, por exemplo, é comprovado cientificamente que de 0 a 2 anos uma criança não deve ter contato com tela, porque danifica os seus neurônios. Isso é comprovado cientificamente. Então apresente para os seus filhos tudo aquilo que é bom, tudo que é agradável, inculca de dia, de noite, ao levantar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Medita nela de dia e de noite. Aí os seus filhos vão ser como? Como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Nós estamos aqui terminando o seminário da família. Eu queria que a gente pudesse entender nesse fechamento a importância e a chave do sucesso está em não eu somente tomar uma ação, quando está aqui nessa cena, todo mundo no chão, quebrado, o casamento quebrado, os filhos quebrados, os negócios quebrados, aí a gente vai clamar a Deus. E graças a Deus pela sua misericórdia, porque mesmo nessa situação, Ele não nos abandona, Ele responde. E Ele ouve um coração contrito e quebrantado. Mas eu queria pedir para você, eu e você não precisamos chegar nesse estado. Eu e a Gladys oramos muito, irmãos, para que Deus nos livre de coisas que nós precisaríamos ser restaurados, se nós podemos evitar aquilo. Se eu sou Pedro hoje, irmãos, com o conhecimento que eu tenho, e Jesus chegasse para mim, Marcos, você vai me negar 3 vezes, eu me lançaria nos pés do Senhor Jesus e falaria, Jesus, me livra dessa, porque o Senhor me conhece melhor do que eu, me livra dessa, não permita que eu faça isso, o que o Senhor pode fazer por mim, para que eu não venha negar o Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, muda o meu coração, muda a minha mente, Senhor, o que eu posso fazer para não acontecer isso comigo? Porque eu e você podemos evitar algumas coisas pela graça e misericórdia, a graça capacitadora de Deus para vivermos a plenitude dEle, mas para isso eu preciso meditar na palavra, caminhar na palavra e viver na palavra.
na dúvida, vá para a palavra. Aí o versículo próximo. Os ímpios não são assim. Eu queria repetir, irmãos, porque a gente tem na cabeça às vezes que o ímpio é aquele que está fora da igreja. E eu posso estar dentro da instituição igreja, vivendo a impiedade, não praticando a palavra. Eu queria convidar você a andar na palavra. Porque daí depois que acontece, aí a família toda fica reunida aqui. Mais uma vez eu reforço, graças a Deus por Jesus Cristo, que a sua misericórdia nos alcança, se renova a cada manhã. Por isso que Paulo fala, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, que pode viver tudo isso aqui, pode renovar todas as coisas, pode mudar o cativeiro das pessoas, pode mudar a história das pessoas, pode mudar a nossa natureza. Nós podemos mudar os nossos hábitos, mas só Jesus Cristo pode mudar a nossa natureza, e Ele quer mudar a nossa natureza, de uma natureza pecaminosa, para uma natureza vitoriosa, em Cristo. E o versículo 5 fala, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o padrão de Deus para o sucesso, irmãos, é o padrão da purificação. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós somos lavados, a purificação da nossa vida pela palavra de Deus. Aproveite os PGs que você tem aqui nessa igreja. Os PGs são estudos bíblicos semanais, em pequenos grupos, aonde você aqui não tem a liberdade de se levantar e perguntar para mim, Marcos, o que é isso, como é que eu faço isso, o que eu passei isso, mas lá no PG, é pequeno grupo, você tem a oportunidade de abrir o seu coração, de compartilhar, de tirar as suas dúvidas, de orarem por você e de você crescer junto. Às vezes nós conversamos em casa, né? A gente não consegue, eu não consigo hoje, poder ver uma igreja sem pequeno grupo. Porque o pequeno grupo, irmãos, é o compartilhar, é a comunhão, é você viver. Aqui nessa igreja tem os currículos Hombridade, eles apresentou os cursos para vocês aqui, tem mulheres, líderes do Mulher Única, tem vários grupos, tem grupos de paternidade bíblica, tem vários grupos que a igreja está trabalhando para fortalecimento da sua família. E eu e você não precisamos buscar essas ferramentas quando o motor fundiu, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Eu não preciso estar quebrado no meu casamento para fazer o curso Aliança ou Casados para Sempre. Eu não preciso estar quebrado financeiramente para fazer o curso do Crown. Eu não preciso estar quebrado como homem ou você como mulher, para então fazer os cursos do currículo Hombridade. Você pode ter um crescimento continuado em Deus. E você vai ter ferramentas de Deus. Porque se o diabo tentou Jesus, ele vai tentar eu e você, sim ou não? E quanto que eu e você temos da palavra de Deus para vencer o diabo pela palavra e pelo poder do Espírito Santo? Porque a Bíblia, a gente só sabe aquela parte, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, certo? Mas ele começa assim, o texto dizendo para mim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, vírgula, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, eu só vou resistir ao diabo pelo quanto que eu tenho da presença de Deus na minha vida e na sua vida. Porque Jesus chega perto do gadareno, ele já fala, esse é Jesus, o Filho de Deus. Aí já pede permissão para ir para os porcos. Porque até para isso ele precisa pedir permissão, irmãos. Ou seja, ele não tem autoridade para nada. Jesus tomou a chave do inferno, da morte, do diabo. Ele não tem casa para morar, ele não tem nada, ele está perdido, ele está condenado desde a fundação do mundo, porque Jesus Cristo veio para fazer isso. Então eu e você fomos e somos libertos por Jesus. Mas aceite isso no seu coração, irmãos, para você não ficar vivendo em medo, mas em coragem, intrepidez e ousadia. Não é para andarmos com medo, irmãos, não é para andarmos temerosos, não, porque Jesus está em nós.
Então o diabo foge de nós, como aquele aqui que estava simbolizando, ele foi embora, ele fica dando gargalhada, mas é só o que ele sabe fazer, irmão. Porque se você está cheio do Espírito Santo, o diabo não tem autoridade, irmão, nem para tocar. Eu já ouvi testemunho de pessoas que viviam na macumbaria, e que o diabo pedia para tirar os ossos, e os caras foram lá tirar os ossos. Uma vez eu vi o Luciano Subirá compartilhando um testemunho desse, ele compartilhando que o cara lá era pai de santo, ele foi lá para pegar os ossos, quando ele foi abrir o túmulo, o diabo falou para ele: esse aqui não dá para mexer não, esse é dele. Você está me entendendo, irmãos? Nem nos teus ossos o diabo pode tocar, porque você foi comprado com preço de sangue. Bem-aventurado o homem que entende isso, é a mulher que entende isso. Então Deus quer nos purificar de todo o pecado. Deus nunca começa e nem termina algo de forma negativa, Ele sempre termina de forma positiva. A morte para nós, a separação é negativa. Por quê? Porque a gente sente falta daquele ente querido, da pessoa que a gente ama, mas para Deus não, agora Ele vai viver a eternidade com Ele. O padrão de Deus para esta terra começou de modo positivo no Éden e vai terminar de modo positivo na Nova Jerusalém. Então eu e você, irmãos, eu queria que você entendesse algo extremamente importante. A Bíblia fala assim: mais bem-aventurado é o fim do que o começo. Eu queria falar aqui para os saudosistas. A igreja de antigamente era boa. A igreja de 1970 era boa. A igreja lá era boa. Não estou dizendo que não era boa, irmãos, era boa sim, mas vai ser melhor ainda, porque mais bem-aventurado é o fim do que o começo. O que Deus tem para você daqui para frente é melhor do que Ele já teve, já te deu. Então não olhe para frente com um olhar de desespero, olhe para frente com um olhar de confiança. Eu vou alcançar o sucesso, eu vou ser mais feliz, a minha família vai ser mais abençoada, os meus filhos vão ser protegidos, a minha geração vai ser abençoada, o meu filho vai ser um instrumento na mão de Deus, na faculdade, na escola, no trabalho, os meus netos serão abençoados, porque mais importa o fim do que o começo, e o padrão do sucesso é a palavra. Eu estou ensinando os meus filhos na palavra, caminhando na palavra, na sinceridade, então eles vão ser abençoados. José comeu o melhor, irmão, o melhor do Egito, sim ou não? O melhor. Seu pai estava lá, irmão, vivendo em Canaã, começando a passar fome. Deus não falou nada para Jacó do que ia acontecer, mas Jacó era um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus, mas Deus não trouxe a revelação para Jacó do que ia acontecer, Ele trouxe para José. Aí estão lá, como um homem sábio, um homem que tem reserva, ele tinha recurso financeiro para mandar comprar comida, eu não vou entrar na história, você conhece a história. Aí depois Faraó manda assim para José: traz os teus pais para cá, eu vou dar o melhor do Egito para a tua família. No meio do desespero, da crise, de fome, Jacó e toda a sua família, 75 pessoas, comeram o melhor. Por quê? Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. O padrão para o sucesso é viver Cristo. O padrão para o seu casamento é viver Cristo. O padrão na educação dos teus filhos é viver Cristo. O padrão nos teus negócios é trazer Cristo para os teus negócios. Esse é o padrão. Sob o cuidado de Deus nós crescemos, e se aceitarmos as responsabilidades maiores para alcançar a maturidade. O pastor Boaz trouxe ontem, falando sobre a maturidade, sobre a inteireza da maturidade. E a maturidade não vem com a idade, mas vem com assumir responsabilidade. Tem muitos homens de 60, 70 anos que não são maduros, porque agem como crianças. Tem muitas mulheres de 50, 60, 70 anos que não são maduras, porque agem como crianças. Porque a maturidade não vem com a idade, ela vem com assumir responsabilidades. Para crescermos, precisamos passar pelos testes de crescimento que Deus nos submete através
das crises. A crise não nos muda, irmão, ela somente revela como estamos e quem somos. Então a crise é uma oportunidade para nós crescermos em Deus. Então não olhe a crise como algo negativo, olha a crise como uma oportunidade de crescimento e pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda nesse momento? Eu não quero rodar no teste. Aproveite a crise para crescer e desenvolver. Veio a crise, rapidamente nós fomos para o digital. Irmãos, eu apanhei para caramba para aprender a fazer as coisas digital. Graças a Deus, como diz a minha filha, eu sou um pouquinho persistente. E eu não desisto. E fui lá, tentei uma vez, e tentei a segunda vez, e não dava certo. Eu falei, vou tentar de novo, e vai para o YouTube, liga para alguém para perguntar, e como é que faz isso, e como é que faz aquilo, e como é que faz aquilo. Por quê? Porque nós temos que estar abertos às mudanças. A mudança é algo real na minha e na sua vida. É certo que vai haver mudança. Não adianta procurar uma locadora para alocar vídeo que você não vai encontrar mais. Quem não esteve atento às mudanças, quebrou. Qual que é a mudança que eu e você precisamos aceitar e fazer? Então a crise, irmãos, ela mexe conosco, trabalha no nosso interior, para que eu e você possamos aprender a crescer e a sermos resistentes, e entendermos os meios e avançarmos. E aqui entra um pouquinho o quanto que eu e você estamos presos à religiosidade. Ah, mas antigamente era assim. Era mesmo. Quem quer andar de carroça? Então vai e compra uma carroça, irmão. Eu não quero. Quem quer andar com um carro sem ar-condicionado? Quem quer andar com um carro sem vidro elétrico? Quem quer lavar a roupa na pedra? Misericórdia. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Ninguém quer mais, porque a gente acostuma com coisa boa, sim ou não? Pergunta para as mulheres aqui, 100% das mulheres estão loucas para sair uma máquina que passe roupa. Porque o dia que sair, vai ser bênção demais. Certo? Então a gente está tão aberto para algumas coisas que trazem as nossas comodidades, né, para se tornar melhor para a gente, mas quando fala da igreja, é muito interessante que um tempo atrás um padre fez isso. O padre chegou na missa e colocou na tela uma escola de samba, aquelas mulheres daquele jeito, e colocou lá. E os missários, sei lá, os que estavam na missa, ficaram, meu Deus do céu, o padre está ficando maluco e tal. Criticaram o padre, porque aquilo, meu Deus, não sei o quê, que absurdo isso, absurdo, já pegou nos olhos das crianças, já colocou a mão nos olhos, não deixa ver, aquela coisa toda e tal, e já começou a fazer o sinal da cruz, aquela coisa toda, né? Aí o padre pergunta, por que aqui vocês estão reagindo dessa forma e vocês deixam isso acontecer livremente dentro da sua casa? Por que aqui é profano e lá na casa não é profano? Como nós estamos dentro de casa, irmãos? Porque bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E essas são cenas que tem tudo isso que não presta. Então Deus quer nos purificar, nos lavar, nos santificar, e a ação é minha e sua. Eu conhecer a verdade. O Ed Encontro tem uma frase que eu amo demais, irmãos. Ele fala assim: a verdade é como uma injeção, ela só funciona se for aplicada.
Se eu conheço a verdade, eu não aplico a verdade, eu não tenho padrão para o sucesso. Quem olhou para cá pensou assim, agora sim, né? 3 barras de ouro, uma capa nova, o negócio vai passar aqui, certo? Está tudo resolvido, aproveitei a oportunidade, ninguém está vendo, peguei umas barras de ouro, estou aqui, prata, tudo certinho, terminou aqui a guerra, eu já tenho grana. É isso que o diabo promove. Que se o pecado fosse ruim, irmão, ninguém pecava. A consequência do pecado que é terrível. Eu queria convidar eu e você. Podemos até falhar nas nossas provas. Mas reconheça, peça a misericórdia de Deus. Senhor, eu errei, eu falhei. Foi isso que aquele moço, irmãos, o filho pródigo fez. Pequei contra Deus e contra o meu pai. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E aquele cara volta, irmãos, ele faz uma convergência. E ele volta para a casa do seu pai. Agora eu queria que você imaginasse a cena. Ele vivia entre os porcos, comia da bolota dos porcos. Você já viu algum chiqueiro cheiroso? Já viu? Eu nunca vi. Então tu imagina como é que esse cara chega para o pai. Barbudo, não de barba bem feitinha, igual o meu irmão ali, né? Barbudo, todo feio, cabeludo, fedido, a roupa rasgada, com cheio de número 2 pelas calças, pelo sapato, por tudo, dos porcos, sim ou não? Aí ele vem para o pai, e a Bíblia fala que o pai está esperando. E o que o pai faz quando ele vê o filho? Ele julga? Ele aponta o dedo? Ele critica? Por que você fez isso? Cadê o meu dinheiro? Cadê a herança que você fez? Onde estão as coisas que você fez? O que está isso? Por que você saiu? Quem que fez? Ele fala alguma coisa? A Bíblia fala que ele abraça, dá um beijo. Pensa na cena, irmãos. Quando a gente passa perto de um mendigo aqui na sua cidade, que o cheiro vem nas nossas narinas e a gente já faz, né, assim, né? Ou coloca dentro da camisa, porque o cheiro é tão forte. Agora o pai abraça aquele filho, beija, tira o anel do dedo, coloca a sandália nos pés. Meu filho estava perdido e foi achado. É isso que Jesus faz. Agora, se você olhar para o outro filho, tinha direito de tudo, mas não entendia o que tinha direito. Muitas vezes eu e você estamos aqui dentro e não usufruímos do direito que temos de filhos amados de Deus, de poder desfrutar do Evangelho. A gente fica preso ao que aconteceu com o outro e deixa de viver o que Deus quer para mim e para você. Eu queria convidar você a viver esse sobrenatural. Sai dessa mesmice, dessa religiosidade, de somente ir e voltar, e aproveite e desfrute de uma vida nova com Deus. De ter o prazer de ver uma vida entregando a sua vida para Jesus, e você dizer assim: Deus me usou para ser o canal dele nessa vida, nesse casamento, nos filhos, nas crianças. Isso é um sucesso impagável, irmão. Você tem talento, você tem dons. Para nos purificar, Deus nos submete muitas vezes, irmãos, a um teste idêntico. E terminamos experimentando na crise igual ou semelhante à anterior. Entretanto, antes de Deus nos fazer passar pela prova pela segunda vez, fará com que cresçamos. Ele quer que, da segunda vez, estejamos prontos e sejamos aprovados para substituir o fracasso pelo sucesso e seguirmos adiante. É comum isso acontecer. Só que você já passou, e agora você tem as armas espirituais, agora você já tem um entendimento, e você não precisa passar de novo e reprovar, porque agora, na verdade, o Senhor já te conhece, mas Ele quer que você se conheça, para que você passe para frente. Provérbios 17:3 fala assim para mim e para você: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor.
Precisamos estar dispostos a aceitar a responsabilidade pelo fracasso antes de sermos capazes de assumir a responsabilidade pelo sucesso. Então, se você errou na empresa, se você errou em uma ação, se você errou com uma pessoa, assuma a responsabilidade pelo fracasso e chega a dizer: Boaz, eu errei, eu cometi isso aqui, eu preciso de ajuda, me ajuda a fazer de novo. Eu lembro quando eu trabalhava em ferramentaria, nós estávamos fazendo 4 dispositivos, mais ou menos de 1,20 m de altura, um dispositivo para máquina CNC grande, caríssimo, e ele era todo hidráulico. E o hidráulico, não existe forma de você tirar o vazamento do hidráulico. E então ele tinha todas as passagens do hidráulico, a gente fazia as furações, e tinha o lugar do cilindro. Só que quando eu fui fazer office corte, das 4 placas, quando você vai fazer o office corte, você quer tirar o máximo de material para já aliviar o peso, para você poder trabalhar depois de diminuir a usinagem. E eu fui lá e mandei fazer o negócio no lugar errado e passava bem aonde tinha a passagem do óleo hidráulico. Quem quer comprar um dispositivo novo vazando? Porque pode soldar, pode fazer o que for. Não sei agora, fazem 10 anos que eu estou afastado da hidráulica, da mecânica, né? Pode ser que já tenha desenvolvido uma técnica diferente, mas na época não existia nenhuma possibilidade. Você pode soldar, fazer, vai ter vazamento. E não era barato o negócio. E o erro foi meu, não foi do projetista, não foi do desenhista, foi meu. Cheguei para o seu Giovanni, que era o dono da empresa, preciso conversar com o senhor. Aconteceu isso, o erro não foi do projetista, o erro foi meu. E eu pensei sinceramente que ele ia me desligar, porque era uma grana significativa. Ele olhou para mim e falou assim: Marcos, já me deu tanto lucro, pode mandar fazer outra placa. Porque eu fui sincero com ele. O erro foi meu. O erro não foi dos outros. Eu não posso continuar dando sequência naquilo que Adão fez, que é transferir a culpa para outro. Então eu preciso assumir a responsabilidade do fracasso para ter um sucesso. Eu lembro, irmãos, que eu ganhava R$10 a hora. E quando eu fui ver a minha folha de pagamento, estava R$16 a hora. Foi o maior aumento que eu tive na minha vida, 60% de aumento. Será que eu e você estamos assumindo a responsabilidade dentro de casa, como pai, como filho, como esposa? Primeira Coríntios 15, 45 e 49 fala assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Estou caminhando para o final, irmãos. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Presta atenção, é fantástico esse texto. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra era terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestiais, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Para isso, eu e você precisamos de coragem, assim como Deus falou com Josué: seja forte e corajoso. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, mas nascemos de novo com uma natureza divina através de Cristo Jesus. E eu e você precisamos entender a natureza divina que temos, para podermos viver o sobrenatural de Deus e caminhar para o sucesso. Quando você olha para Jesus, os sacerdotes estavam olhando a vitória deles matando Jesus. Matamos aquele que dizia que era o rei dos judeus. Matamos aquele cara. Mas enquanto eles estavam vibrando, Jesus estava descendo lá no Hades e pegando do diabo a chave da morte e do inferno. E no terceiro dia ele ressuscita. E ele se revela aos seus discípulos. E
Tomé, duvidoso, ele fala assim, toca em mim, toca do lado, toca na minha mão. E ele fala assim para Pedro, lá quando ele vai assar um peixe para o cara que traiu ele. Vai lá, ele compra um dourado, pesca um dourado, ou um tambaqui, né? Quem é do norte, se tiver alguém no norte, né? Um tambaqui é uma delícia. Ou um namorado, ou um pintado. Espera Pedro, o cara que traiu ele, com um peixe. Pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele fala para Pedro, a partir de hoje eu te farei pescadores de homens. Aquele cara que voltou para a vida de fracasso, voltou para a vida de pescador, voltou, não estou falando que pescador é fracassado, por favor, não vai entender esse lado, desse jeito. Mas voltou porque a gente quer voltar para aquilo que a gente era antes. Não tem como você voltar para aquilo que era antes, porque Deus tem novo para você, e serão melhores as coisas, melhor o fim do que o começo. E aí ele fala assim, Pedro, agora vem para cá, meu jovem, agora você não é mais pescador de peixe, agora você é pescador de homens. E ele é revestido de poder no dia de Pentecostes, e o seu primeiro sermão, aí os caras falam assim, não é aqueles caras, os pescadores que falam errado, que não sabe falar o português direito, que não é expressivo, que não sabe realmente comunicar muito bem, não é esse, é esse que Deus usa. E o primeiro sermão dele ganha 3.000 almas para Jesus. Não deixe as falhas que você teve, seja no seu relacionamento, seja com os seus filhos, seja com os teus pais, seja na sua empresa, ou seja em qualquer lugar, determinar quem você é. Permita Jesus olhar para você e dizer assim, é isso que eu quero que você seja de hoje para frente. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Sabe, eu estava ouvindo uma mensagem para concluir, falando sobre legado. E aí o pastor Domingos estava ministrando para a gente sobre legados, legado na família, legado na empresa, legado na igreja, legado no ministério. E aí ele fala que, ele compartilhou com a gente que Elias deu porção dobrada do seu espírito para Eliseu. E Eliseu cometeu autoritarismo espiritual. Ele cortou tudo para a terceira geração, ele acabou com a terceira geração. Ele amaldiçoou Geazi. Geazi errou, mas ele amaldiçoou Geazi. E falou que na tua família será lepra, nunca vai faltar isso. Ele amaldiçoou, ele acabou, ele usou do autoritarismo espiritual para destruir as gerações de Geazi. Aí vem Jesus. Jesus vai lá e Pedro nega Jesus. Pedro abandona Jesus, ele desconjura Jesus. Pode olhar no texto, está bem assim escrito. Mas Jesus não comete autoritarismo espiritual. Ele vai lá e assa um peixe para Pedro. Diz assim, Pedro, não é aquilo que determina quem você é eu. Eu tenho vida para você. Você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu quero abençoar você. Eu queria que você ficasse em pé para fingir que está acabando. Eu queria orar com você. Eu não sei como é que está a sua situação. De repente você fracassou, você errou. Todos nós erramos, irmãos. Erramos com as pessoas, erramos com nós mesmos, erramos com os nossos pais, erramos com os nossos filhos, erramos com o nosso cônjuge. Sim ou não? Ou é só eu? Algumas vezes já precisei pedir perdão, nem sei quantas vezes para a Gladys e para a Gabriele. Mas sabe, eu queria que você em Cristo pode romper ciclos de maldição na sua família, irmão. Para fechar, eu queria ver agora um testemunho, eu queria compartilhar com você. Eu fui um menino terrível na minha infância. Bagunceiro, para pastor lá da igreja de Bom Retiro, falou assim, o pior aluno da escola bíblica dominical é filho de presbítero. Quem que era? Era eu. Na escola,
Meus pais tinham um relacionamento com os diretores das escolas muito íntimo. Sabe? E aí a gente cresce, casa e tem filhos. E aí já vem aquele negócio. Será que vai ser assim? Deus tem misericórdia de nós. Pode fazer um fundo aí, viu? Deixa Deus te usar. E aí, irmãos, a Gabriela nasceu, acho que ela tinha uns 3 anos de idade. Ela estava lá na escola, minha esposa trabalhava na escola. Quando eu olho lá no jardim, irmãos, com 5 anos eu quebrei um banheiro de um jardim. Para você ver como eu era. Aí eu olhei para a Gabriele. Quando eu olhei a Gabriele brincando, eu não vi a Gabriele. Eu vi eu. E aí eu falei, Deus, fui para casa. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. O que eu posso fazer para romper isso, Senhor? E Deus colocou no meu coração, de pedir perdão para os meus pais. Meu pai era vivo na época. Eu fui para casa, falei, amor, eu preciso ir lá na casa do pai. Eu lembro como se fosse hoje, meu pai estava sentado na mesa, com aquela boinazinha assim, como aquele irmão lá, meu pai tinha uma boinazinha assim. Estava sentado com a mãe, eu cheguei para lá e falei, pai, eu preciso conversar com você e com a mamãe. E eu gostaria de pedir perdão para vocês, porque eu envergonhei o nome da nossa família. Eu expus o pai, expus a mãe. E eu queria pedir perdão para vocês. Mãe, né? Rapidamente falou, não, filho, capaz, não tem nada. O pai falou, é verdade, tem que pedir perdão mesmo. E aí eu pedi perdão para eles. Falei, pai, o senhor pode me perdoar por tantas vezes que eu expus o senhor, que eu trouxe vergonha para a nossa família, para o nome do nosso sobrenome, Paul. E o pai me perdoou. E eu pedi, pai, o senhor pode me orar por mim, me abençoar. E o pai orou por mim, me abençoou, o pai e a mãe. Irmãos, eu não falei uma palavra para a Gabriela. E o comportamento dela mudou completamente. Gabriela nunca me deu trabalho. Não por causa que eu mereço isso. É pela graça do Senhor Jesus. Porque os nossos filhos não precisam cometer os mesmos erros que nós cometemos. Os nossos filhos não precisam passar pelos perrengues que eu e você passamos. Os ciclos de maldição que houve nas nossas famílias podem ser rompidos através de Cristo Jesus. É interessante que eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul. E quando eu compartilhei essa história, ele falou assim, isso não tem nada a ver. E aí um dia eu estava lá e ele falou que ele foi chamado na escola por causa do seu filho. E quando ele senta, está a diretora, está ele aqui na cadeira, o filho na cadeira, ele olha para o filho e ele não vê o filho. Ele vê ele lá atrás. Ele saiu daquela reunião, ele foi para casa, falou para a esposa, eu fui na casa dos meus pais. E ele faz a mesma coisa. E ele, na autoridade de Jesus Cristo, pela misericórdia do Pai, ele rompe aquele ciclo, o seu filho mudou completamente o comportamento, sem ele falar nada. Eu queria entender, eu queria mostrar para você, irmãos, que bem-aventurado é o homem que anda segundo o conselho daqueles que agradam o coração de Deus. Deus pode mudar a sua história, da sua família. Mas eu quero orar por você. De repente você passou por isso, de repente você está aqui hoje e ainda você não entregou a sua vida para Jesus. Ele é o caminho, Ele é a porta. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu quero orar por você nesta noite. Pai, o segredo para vivermos uma vida plena e sucesso se chama Cristo Jesus. O caminho para isso é a Tua Palavra, porque ela mesmo diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a Tua Palavra. A permanência de vivermos uma vida de sucesso é o quanto que nós continuamos perseverantes vivendo em Cristo. E eu te louvo, Deus, porque assim como o Senhor me perdoou, assim como o Senhor cortou o ciclo da minha vida para a vida da Gabriele, e assim será para a vida dos meus netos e bisnetos,
porque serão bênçãos para o Senhor, e aquilo que está por vir vai ser melhor do que tudo aquilo que nós já passamos. Eu quero orar por as famílias dessa igreja nessa noite. Senhor, se tem pessoas aqui que precisam liberar perdão, que essa liberação de perdão aconteça. Se há filhos aqui que, como eu, precisou pedir perdão para os meus pais, que eles procurem seus pais e peçam perdão. Se os seus pais não estiverem mais aqui, Senhor, porque já partiram, que procure o pastor desta igreja, Senhor, e abrem os seus corações, e tragam isso para a luz, e possam viver em plenitude, e nunca mais, Pai, o diabo vai ter legalidade na sua casa, na sua vida e na sua família, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e nos livra de toda a condenação. Eu quero abençoar essa igreja, eu quero abençoar cada família, eu quero abençoar cada vida aqui nesta noite, seja no modelo presencial, nas pessoas que estão nos assistindo pela internet. Pai, se tem pessoas aqui que estão entregando a sua vida para Jesus, aqui no presencial ou lá no online, eu quero te pedir perdão os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, e traga a elas, Pai, a novidade de vida que é Cristo Jesus. Eu te agradeço pela tua presença nesse lugar, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor pode fazer nova todas as coisas. Obrigado pela tua misericórdia que se renova sobre nós cada manhã, Jesus. E eu quero te pedir, toma-nos pela tua mão, guia-nos nas veredas da justiça, que o nosso prazer esteja na tua casa, que o nosso prazer esteja na sua lei, e faz de nós uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa, e as suas folhas não murcham e não caem, e tudo quanto nós formos fazer vai prosperar, não porque nós somos bons ou qualquer coisa, mas é pela influência do poder de Jesus Cristo em nós e na nossa família. Nós oramos e te reconhecemos, Jesus, como Senhor e Salvador. Atribuímos a ti toda a honra, glória e louvor de tudo que o Senhor tem feito até aqui e de tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Recebe a nossa gratidão nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém.